Hebreus capítulo 4, versículo 1 diz o seguinte. Temamos, portanto. A palavra começa com temor. Temor. Vou repetir, temor. Irmão, temor não é ter medo, tá? Parece quase igual, mas não é. Tem a ver com medo, mas não é um medo de pavor. É um medo tem a ver com respeito. Então eu respeito tanto aquilo. Por exemplo, o filho tem que ter temor ao seu pai. Temor é medo? O filho tem que ter medo do pai? Não, mas ele tem que ter temor. O que é temor? É um respeito tão grande. O meu pai ficou bravo, então ele tem um temor. Não é um temor de tomar surra. É um temor de o pai ficar triste com ele. É diferente. Eu não quero que o meu pai fique chateado comigo. Eu não quero que eu perca a minha bênção. Porque eu sei quem é meu pai. Meu pai é tão legal. Mas eu sei também que o meu pai é tão justo. E eu sei que meu pai, por ser legal e justo, se ele não ficar bravo comigo, se ele ficar triste comigo, o meu pai vai me tirar as minhas bênçãos. Eu vou ter consequência. Por exemplo, ele não vai pagar o passeio para eu fazer na escola. Aquele tênis que eu queria, eu sei que meu pai é justo, ele não vai comprar. E aí, eu sei que vai ter algumas consequências, e aí tem as consequências mais pesadas, que não é só perder a bênção, a compra disso, daquilo outro. Meu pai também, se ele ficar bravo, triste, ele vai me colocar de castigo. E se meu pai também é tão justo que meu pai, quando ele fica muito sério, e que eu piso muito na bola, eu sei que meu pai ele é tão justo e tão honesto, que ele também vai pegar a vara. Então eu tenho temor, porque eu não quero perder do meu pai as bênçãos que ele tem para me dar. Eu tenho temor porque eu não quero entrar debaixo do juízo do meu pai. Temor, eu não quero. Alguém gosta aqui de entrar debaixo de castigo? Ninguém gosta de castigo. Então eu tenho temor, mas não é um temor de medo. Eu tenho medo, por isso eu obedeço. Não, eu tenho temor e respeito. Eu não quero ver meu pai triste. Eu não quero ver meu pai chateado. Eu quero ficar bem com meu pai. E por isso eu respeito. Então a palavra do Senhor ele começa aqui, temamos. Portanto que, sendo nos deixada a promessa, olha só. Temos que ter temor, porque vai que a gente perde a promessa de entrar no descanso de Deus. Suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Queridos, eu vou mudar de versão, tá? Eu estou lendo aqui a nova revista. Eu vou mudar porque a outra versão é mais legal. Só um minutinho, por gentileza. Eu vou colocar aqui na versão transformadora. NVT. Nova versão transformadora. Assim, uma vez que permanece a promessa de que nós entraremos no descanso de Deus, ouça bem. Se a promessa permanece, qual é a promessa? Que nós vamos entrar no descanso de Deus, essa é a promessa. Nós devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pense que falhou. Por quê? Porque essas boas notícias, essas boas novas, também nos foram anunciadas, como a eles. Mas a mensagem de nada lhes valeu. Só um minutinho. De quem que o Paulo está falando? De Paulo não, a gente não sabe quem escreveu Hebreus aqui. O escritor de Hebreus, de quem ele está falando? Vamos entender o texto, para você ler o texto e saber de quem que ele está falando. Ele está falando do povo que saiu do Egito. É disso que ele está falando. De um povo que viveu escravo no Egito e saiu da escravidão do Egito. Eles saíram debaixo de uma promessa. Qual era a promessa? Que Deus ia levar eles para uma nova terra,
uma terra onde mana leite e mel. Eles iam sair de um lugar de escravidão para um lugar de descanso. E aí ele está aqui fazendo um alerta. Essa palavra que eu estou lendo para você é uma palavra de alerta. Ele está dizendo para nós hoje. Porque essas boas notícias também nos foram anunciadas, como foi anunciada para eles. Eles quem? O povo que saiu do Egito. Mas a mensagem para eles lá, nada lhes valeu. Pois eles não receberam com fé. E não se uniram àqueles que ouviram. Quem é que ele está falando de quem? Ele está falando dos dois meninos lá, do Josué e do Calebe. Porque de todo mundo que saiu, dos mais velhos, só Josué e Calebe entraram. O resto que entrou foi só os filhos, menos de 40 anos. Os velhão que ouviu lá, ninguém entrou. E aí ele falou assim, eles não receberam a fé e não ouviram aqueles que também e não se uniram, né? Não se uniram àqueles que ouviram, Josué e Calebe. Pois nós, os que cremos, nós entramos no seu descanso. Quer dizer, a mesma promessa. Quanto aos demais, Deus disse, assim jurei, aqui é a palavra de Deus, assim jurei em minha ira, o Pai está falando, jamais entrarão em meu descanso. Embora as suas obras estejam prontas, desde a criação do mundo. Ou seja, o lugar do descanso está pronto desde a criação do mundo, mas Deus está dizendo que eles jamais entrarão neste lugar. Sabemos que estão prontas por causa do quê? Da passagem que menciona o sétimo dia. Como é que a gente sabe que esse lugar está pronto? Por causa da passagem que diz, no sétimo dia, Deus descansou de todo o seu trabalho. Mas em outra passagem, que eu vou ler para você daqui a pouco, eu vou ler para você. Deus disse o seguinte, jamais entrarão no meu descanso. Quer dizer, teve um lugar onde Deus descansou no sétimo dia, e é esse lugar que ele vai levar a sua noiva, a sua igreja, para esse lugar de descanso, mas ele está dizendo que tem um povo que ele está dizendo que jamais entrarão. Versículo 6, portanto, aqui vem a parte boa. O descanso está disponível. Você nem deu graças a Deus. O descanso está disponível. Mas para alguns. Para alguns, entrem nele. Mas os primeiros que ouviram as boas novas não entrarão por causa da sua. Por isso Deus estabeleceu outra ocasião para que entrem em seu descanso. E esta ocasião é? Esta ocasião é? Ele anunciou isso por meio de Davi muito tempo depois, nas palavras já citadas. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Aleluia. Se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado de outro dia de descanso que estaria por vir. Logo ainda há um descanso definitivo à espera do povo de Deus. Porque todos os que entraram no descanso de Deus, descansam de seu trabalho, como Deus fez após a criação do mundo. Portanto, esforcemo-nos para entrar neste descanso. Mas se desobedecermos, como no exemplo citado, cairemos. Agora eu quero que todos leiam o versículo 11. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Portanto,
Bom, você quer saber aonde que Deus falou isso? Vamos abrir em Salmo 95. Fazer as conexões aqui para você conhecer bastante a palavra. Vamos ver a partir do versículo 7. Como é 6? 5. Salmo 95, 5. Dele ao mar, pois ele o fez, obra das suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós Ele é o nosso Deus e nós o povo do seu pastos e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto. Quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as obras da minha mão. O que eles viram? Diga comigo, milagres. Diga, eles viram milagres. Mas mesmo ele vendo o que Deus tinha para fazer, eles colocaram Deus à prova. Não obstante terem visto as minhas obras. E durante 40 anos estive meu Deus. Durante 40 anos eu estive desgostado com esta geração. E eu disse, é povo de coração transviado. Não sei que versão que está aí. Transviado. Não conhece os meus caminhos. Versículo 11. Que é o que cita lá em Hebreus. É o mesmo que eu li em Hebreus. Hebreus está citando esse daqui. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Eu vou ler mais Bíblia para você, amém, amados? Eu vou fazer as conexões para você entender bem o que Deus está querendo dizer hoje. Então eu tenho um escritor em Hebreus que está trazendo à tona o que o povo de hoje, nós precisamos fazer, mas ele começa a citar o povo do Velho Testamento. Então nós precisamos olhar para o erro deles, inclusive a visão da nuvem, que nós pregamos aqui na igreja, está em 1 Coríntios capítulo 10, ele também fala, olhe para os seus pais e cuidem para que vocês não cometam o mesmo erro que eles cometeram. Está em Coríntios capítulo 10, a visão da nossa igreja. Então a visão da nossa igreja é alguém que fica atento, radar ligado, radarzinho ali, ó, para não cometer os mesmos erros. Meu irmão, crente que está vigilante, a palavra vigiar é radar, é um radarzinho. Quem já assistiu o filme que viu navio? Talvez você nunca viu um navio de perto, mas você já assistiu um filme que tinha navio. Acho que a maioria aqui já assistiu filme com navio, já assistiu? Você já viu um negócio que tem em cima do navio, parece uma antena que fica girando? E se você prestou atenção no filme, dentro da cabine fica um barulhinho. Tu, 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 tu. Você sabe o que é aquilo? Radar. Aquele radar serve para 1000 coisas. Para se comunicar, para fazer uma série de coisas, satélite e tal. Mas uma das coisas que serve é para ver se está vindo inimigo. Para ver se tem submarino vindo por baixo. Para ver se tem bomba vindo. Para ver se tem míssil. Pelo radar eles detectam todas as artimanhas dos inimigos ao redor dos mares. Vocês estão aqui? Crente que é crente tem que ter o seu radar. E 1 Coríntios 10, a visão da cloud, que a gente fala a visão da nuvem. Se você ler Coríntios 10, você vai ver que fala todos estiveram debaixo da nuvem, mas todo o resto do texto é uma palavra de alerta, dizendo fiquem espertos para que vocês não caiam. Na verdade, 1 Coríntios 10, a visão da nuvem, combina com Hebreus que eu estou lendo para você agora. Os dois conversam. Esse texto de Hebreus conversa com 1 Coríntios 10. Porque os dois estão dizendo, cuidado, vigiem. Não façam os mesmos erros dos nossos pais, aqueles do deserto. Não cometam o mesmo erro que eles cometeram.
Aí você vai lá para Êxodo, capítulo 1. E agora você vai entender um pouco melhor o que Deus está dizendo a respeito de descanso. Êxodo 1, versículo 8. Entremente se levantou novo rei sobre o Egito. Diga, o novo demônio. E esse demônio não conhecia José. E disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Gente, diga comigo, o diabo sabe que o povo de Deus é mais numeroso e mais forte. Eu sei que vocês estão cansados, eu sei que está calor, eu sei que você tem gente que não tomou café, está com fome, mas em nome de Jesus, chacoalhe o teu irmão e fala: acorda, você é muito mais forte do que o filho da treva. Agora, se o diabo sabe disso, se o demônio sabe disso, versículo 10. Eis que usemos o quê? Astúcia. O que a palavra do Senhor fala sobre a serpente lá no início da Bíblia? Gênesis 1. Gênesis 1 não, Gênesis 3. 2, 3 lá. E a serpente que era a mais astuta entre os animais. Olha aqui, ó. Versículo 10, eia. Usemos de astúcia contra ele. Para quê? Para que ele quem? O povo de Deus. Para que eles não se multipliquem. Nós estamos falando de ano de quê, irmão? É ano de quê, irmão? Quem vai usar astúcia para não ter expansão? Quem é? Você sabia que o diabo sabe mais? Eu vou falar uma coisa, mas eu vou falar que é heresia. Mas dá a impressão que o diabo é mais profético do que certos crentes. O diabo sabe que é ano de expansão. E isso é no mundo, não é fonte de alívio, não. Estava assistindo a culto da virada Lagoinha lá no Orlando. Está lá o pastor, ano de portas abertas. Fui assistir um outro culto, o pastor orando, ano de multiplicação. Fui conversar com o pastor amigo meu, que é de outra igreja, outra denominação, outra visão. Falou: esse ano para nós vai ser ano de não sei o que lá, igualzinho. Fui essa semana ouvir o pastor Agrélio lá do Metanoia Radical, que o Alexandre vai no próximo. Eu estava vendo, ele já está inscrito. E eu estava ouvindo o pastor de lá, né? O pastor Agrélio ministrar essa semana na internet. Aí ele está orando lá, porque está tendo Metanoia esse final de semana, está tendo. E aí, fica tranquilo, você vai sozinho não, o Diógenes vai com você, viu, Alexandre? O Diógenes vai com você ali, ó. E aí, o pastor estava orando lá, né? Aí, de repente, na oração dele: porque esse ano é ano de expansão do reino de Deus. Ou seja, é outra visão, outro pastor, outra... Ou seja, Deus está falando isso na boca do Espírito Santo no mundo. Não tem a ver com placa de igreja. Não tem a ver com placa de igreja. É ano de expansão porque o rei está voltando. E se o rei está voltando, o Mateus 24 tem que ser cumprido, gente. Jesus só pode voltar se Mateus 24 cumprir. Pastor, o que é Mateus 24? Mateus 24 é a palavra profética de Jesus. Jesus profetizando sobre o fim dos tempos. E lá no final, Mateus 24, ele diz que só virá o fim quando todos ouvirem a palavra do Senhor. Ou seja, o evangelho tem que ser pregado agora com força, com anacaso. Por quê? Porque o rei está voltando, então tem que ser com pressa. Por que expansão? Por que só fala disso? Esse pastor só fala disso agora. Seu irmão, se você não gosta disso, me perdoe. Essa igreja vai ficar chata para você esse ano. Pensa numa igreja que vai ficar chata para você esse ano, vai ser essa daqui. Porque esse ano a gente vai falar disso o tempo inteiro. Até que esse lugar esteja com a casa cheia. Pastor, e quando estiver cheio, você vai parar de falar? Então eu vou encher rápido.
Não, eu vou continuar falando mais. Aí eu vou te mandar ser pastor lá na outra igreja para você continuar lá. Porque a promessa não se cumpriu ainda. A gente já está com 13 igrejas, previsão de mais uma, e Deus prometeu 7 igrejas aqui na região, só nessa região aqui. Ou seja, esse ano nós temos o desafio de abrir mais 3 igrejas. Esse ano. Só que essa aqui não pode ficar vazia. Não vou abrir com gente daqui de dentro. Não é daqui de dentro. Não vou esvaziar essa aqui para abrir outra. Não. A gente vai ganhar gente para Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amados? Vocês estão aqui? E olha que coisa louca. Versículo 10. Vamos usar de astúcia, o diabo falando, tá? Demônio falando. Vamos usar de astúcia para com eles, para essa igreja, para quê? Para que não se multiplique. Para que não se multiplique. Seja o caso que vindo a guerra, porque está vindo, amém, mano? Que nós estamos em guerra contra os demônios, sim ou não? Eles se ajuntem com nossos inimigos e pelejem contra nós e saiam da terra. Gente, a gente vai se levantar e vamos... A palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sim, nós vamos se levantar contra os diabos, sim. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para afligirem com cargas. E os israelitas edificaram a Faraó cidades, celeiros, Pitom, Ramassés. Mas quando os afligiram, tanto mais se multiplicavam e tanto se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios com tirania, faziam servir os filhos de Israel. Olha essa palavra, versículo 14, que terrível, gente. É o que está acontecendo hoje na vida de muita gente, hoje. Olha que terrível, versículo 14. E eles fizeram amargar a vida, com dura servidão, com barro, em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço que na tirania o serviram. Então olha para mim aqui, deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente está falando aqui do tempo do descanso, de descansar em Deus, o tema dessa ministração: não perca o seu lugar no descanso, ou do descanso. Não perca o seu lugar do descanso. Inventei agora o tema. E quando a gente fala do descanso, irmão, presta atenção, tem gente que confunde descanso com vagabundagem. Muito pelo contrário, só tem direito a descansar quem trabalha. Quem não trabalha não tem direito a descansar. Então, descansar não significa ser vagabundo. Sabe, um dos grandes problemas de quem confia em sorte, sabe, dos grandes problemas de quem acha que a vida está baseada em loteria federal, ou em quem deu sorte em um emprego A, B ou C, ou quem acha que o jogador de futebol deu sorte, quem acha que o cantor X ou Y deu sorte na vida, quem acha que fulano deu sorte, e essas pessoas que acreditam que essas coisas vêm na base da sorte, e elas acreditam em sorte. Você sabia que essas pessoas, a maioria delas, quando elas ganham alguma coisa, elas não ficam com o que elas ganham? Você já ouviu essa frase, ou já falou ela? Eu já falei, mas talvez você só ouviu. Rapaz, se eu ganhasse na Mega Sena, ia ser só rede coco. Ia comprar um quiosque na praia e só alegria. Quem já pensou assim? Sejam honestos. Foi só eu que já pensei assim, se eu ganhasse na Mega Sena. Gente, eu sonhava com isso quando eu estava no tempo da desgrama. Quando eu estava no tempo da desgrama, eu sonhava com isso aí. E a cabeça de milhares e milhões de brasileiros. Por isso que a Mega Sena é essa fortuna toda. A gente dando dinheiro, contando com a sorte. Por quê? Porque na cabeça dele, se ele ganhar aquela fortuna, ele vai o quê? Descansar. Não, ele vai vagabundar. Desculpa a palavra que eu estou usando aqui. Porque, na verdade, se ele quisesse ter um descanso na vida... Agora vamos falar de administração aqui. Se esse cara realmente quisesse um descanso na vida, ele ia pegar o dinheiro, ia trabalhar o dinheiro para ele poder descansar. Então, quando ele pegou o dinheiro e decidiu deitar e dormir, ele não estava descansando, ele estava sendo roubado. E passou poucos dias, você já sabe da notícia, já assistiu muito a televisão, você já sabe o que aconteceu depois. O que aconteceu?
Perdeu tudo. Esse dia eu estava vendo um jogador de futebol, vários deles, que ganharam muito, muito ricos. Mas o cara está sem nada, 40 anos, 40 e poucos anos, tem nada. Então ele não soube entrar no descanso. Nós temos pessoas milionárias aí no planeta, milionárias, mas não descansam. Porque o descanso não está correlacionado com ter muita grana, ou ter muita grana ao ponto de ficar deitado. Então no mundo é 880. Se eu tenho muita grana, eu deito e perdo tudo e volto para a desgrama. Se eu tenho muita grana, então eu tenho que trabalhar muito com medo de ser roubado, com medo de perder. E aí eu também não descanso, porque eu não posso parar, é 24 horas. Aí eu entro aqui, ó, igual os egípcios fizeram, colocaram muito trabalho para eles, muito trabalho, e aí não para nunca. Ou seja, eu estou milionário, nunca perco o que eu tenho, mas eu também não consigo descansar. Então é 8 ou 80. Ou eu tenho tudo ou não tenho nada, mas em ambas as situações eu não descanso. E o que eu estou falando aqui é de coisas materiais? Não, eu só estou usando elas para você ter um exemplo. Mas o que nós estamos falando aqui é de coisas espirituais. Irmãos, esse mundo vai chegar ao final. Por que eu pedi para deixar aquela tela lá? Deixa a tela para mim, Danilo. A tela da multidão. Se o mundo está chegando ao final, irmãos, eu tenho que saber hoje, a pregação tem que ser: o rei está voltando, arrependam-se. Por que eu pedi para deixar essa tela? Essa tela simboliza avivamento. Porque em todos os lugares que houve avivamento, preste atenção em mim, todos os lugares no planeta que teve avivamento da igreja, lotou a igreja, a cidade se converteu. Em muitos lugares até o país se converteu. Em todo lugar que teve avivamento, a imagem que você tinha de cidade, de crente, era isso aqui. A imagem que você tinha de igreja, disso aqui para mais, era ginásios, estádios, muitas vezes do lado de fora. Então, aonde há avivamento, há salvação. Diga comigo, aonde há avivamento? Há salvação. E não adianta você dizer para mim o contrário. Irmão, se essa igreja permanecer do jeito que ela está aqui, ó, durante esse ano, e ficar desse jeito, a gente chegar no final do ano desse jeito, não é julgamento, não é que o pastor está falando mal da própria igreja, cuspindo no prato que está comendo, não. É porque essa igreja não está avivada. Se você conhece uma igreja que entra ano, sai ano, e a mesma quantidade de gente ali dentro, ou, até pior, esvazia, ou, até pior, enche, mas enche de quem? Desse monte de criança que está nascendo e vai crescendo. A igreja só enche dos filhos do crente. Ah, então você quer me dizer que ser crente é só se tiver multidão de gente? Não, não estou querendo dizer isso. Eu estou querendo dizer que independente se você está dentro de uma casa, se você está dentro do salãozinho, ou dentro de uma mega igreja, tem que ganhar gente para Jesus. E se você está dentro de uma casa, porque nossa igreja é uma igreja em células. Nossa igreja não é isso aqui. Isso aqui não representa a nossa igreja. A nossa igreja está dentro das casas. E se você está dentro de uma casa, dentro de um grupo de alívio, e passou um ano, e está o mesmo número de pessoas ali, ou pior, diminuiu, e um ano se passou, esse grupo não é avivado, não está, pelo menos não está avivado. Só tem um motivo de ter ficado aquele grupo, se Deus estava tratando ele. Agora, se Deus tratou esse grupo durante 6 meses, um ano, e o outro ano não deu fruto, me perdoe, esse grupo está com problema. E aí a gente tem que pegar aquela palavra e ter alguém com misericórdia de fazer aquela oração lá. Senhor, dá mais uma chance, porque senão Deus vai vir com machado. Dá mais um ano aí para nós, porque senão vem machado, cara. Porque a igreja foi feita para ter fruto, para multiplicar vidas. Vocês estão aqui? Agora, se isso aqui é o sonho do coração de Deus, se Deus estava vendo o povo querendo multiplicar aqui no Egito e não podia, o faraó não queria que isso acontecesse aqui. E na verdade esse não é o lugar da multiplicação.
Oh, meu Deus, se eu tivesse tempo para pregar hoje. Porque eu vou dizer uma coisa para você, olha para mim. O diabo impôs trabalho, o capitalismo impôs trabalho para nós. O capitalismo não, as indústrias, da época da indústria. A Revolução Industrial, os anos 1900 para cá, 1900 lá para cá, final dos anos 1800, final dos 900 para cá, trouxe a Revolução Industrial. A Revolução Industrial impôs sobre nós uma carga de trabalho. Diga comigo assim, o administrador de todo o comércio mundial é Mamon. Então, quem inventou tudo isso que tem até hoje, está piorando a cada dia, é Mamon. Mamon é o administrador de tudo. Então, olha como eram os nossos avós trabalhavam. Olha como nossos avós trabalhavam na roça. Que a gente usa esse termo até hoje, mas você vai para a roça. Mas olha como era o trampo da roça e olha como é o trampo hoje. O da roça era muito mais leve. Aqui, leve o quê, pastor? É que você nunca trabalhou na roça, você não sabe. Irmão, o cara saia de casa 4 horas da manhã, era pesado. Inchada, ficava com o calo na mão, o sol queimando na cabeça, no coco. Só que é o seguinte, ele saía cedo. Eu não estou falando dos escravos, também tem escravo da roça, tá, irmão? Não estou falando dos escravos da roça. Estou falando de um agricultor que não é escravo de ninguém. Vamos pegar um agricultor comum. O cara levanta no horário certo dele para tirar o leitinho da vaca, porque tem que levantar cedo. Vai trabalhar de boa, planta a sua hortinha. 4 horas da tarde ele está voltando para casa. 5 horas da tarde ele está em casa. Sabe fazendo o quê? Pegue a viola e a sanfona que eu tocava. Tira um bule de café em cima do... 5 horas da tarde ele estava em casa, irmão. Tomando cafezinho, tocando a violinha dele. Se ele não era escravo do Satanás, porque tem os escravos da roça, eu não estou falando desse. Estou falando do que não é escravo do Satanás. Ele estava em casa, louvando o Senhor, fazendo culto doméstico, com a sua família. Tem crente na roça também, amém, irmãos? Eu fui lá, em Santarém, eu vi lá os irmãos da roça. 6 horas da tarde, os caras de bike, ô Abrão, bicicleta. E visitava meio mundo de gente, porque o cara já não está mais no serviço, 5 horas da tarde, 15 minutos para chegar em casa de bike. 6 horas ele estava, 6h30, o grupo deles de liderança lá, o treinamento de 6 horas, era 6h30 da tarde, porque o cara consegue chegar. 8 horas da noite, 9 horas, os caras estavam em casa já, dormindo. Então, assim, o que está acontecendo com a gente? A gente não tem hora. O diabo está impondo para nós regras de trabalho que não tem para onde correr. E a gente está aceitando. E as pessoas estão aceitando. Por quê? Porque tem que comer. Verdade ou mentira? Todo mundo não tem que comer? Não tem que pagar aluguel? E como que eu vou fazer para não aceitar um negócio desse? Não tem outro jeito. Aí o patrão fala para você o quê? Você tem hora para entrar, mas você não tem hora para sair. Quer dizer, o cara entra lá que seja 8, 9 horas da manhã, sai de casa às 5 horas da manhã, pega 2 ônibus, chega no serviço, só que ele não tem hora para sair. Ele chega em casa 9 horas, 10 horas, meia-noite, se ele morar no Grajaú e pegar um dia terrível de trem, está ferrado. E essa carga é imposta sobre ele, a hora extra. E detalhe, ele tem que estudar, ele tem que se aperfeiçoar, se ele está estudando, tem que fazer. E outra coisa, a escola já está embutindo isso dentro da cabeça do peão. O pai quer que o filho estuda. O pai quer que o filho faça faculdade. 4, 5 anos enfiado dentro de uma faculdade. Para sair da faculdade, para ganhar R$1.500. Eu falo para você sem medo de ser feliz. Se o Mateus hoje fosse um adolescente, eu não ia treinar o Mateus para fazer faculdade. Estou te dando susto aqui, né? Então se assusta comigo. Aí, pastor, pode falar isso, está tirando meu filho da faculdade. Eu estou insistindo para ele estudar, você está falando ao contrário? Não, eu não estou falando que ele não ia ter que estudar. Eu estou falando que eu ia insistir com meu filho para fazer alguma coisa com as suas mãos. Deus tem falado no meu coração que para os fins dos tempos, os cristãos têm que aprender a trabalhar com as mãos. Você tem que desenvolver coisas pessoais. Empreendedorismo é a palavra de Deus para esses últimos tempos. Empreendedorismo. Uma coisa que vai sair de você.
Você trabalhar para enfiar teu filho na faculdade, para ele passar 5 anos sendo doutrinado pelo comunismo, para sair de lá com a cabeça dizendo, eu tenho que entrar num banco, eu tenho que entrar numa fábrica, porque se eu entrar lá de auxiliar de escritório, aí eu vou trabalhar muito, vou trabalhar até meia-noite, aí eu vou ter que fazer pós-graduação, inglês, português, espanhol, mandarim, aí ele vai me dar uma promoção para supervisor, aí se eu trabalhar mais e dedicar minha vida por aquele patrão, aí pode ser que eu vou para gerente, aí se eu me dedicar mais, o meu sonho é chegar manager, turn manager em alguma coisa. Aí eu chego lá, esse é o sonho dos jovens. Só que milhares sonham com isso, aí você vai ver onde o jovem está, acabou a faculdade agora, sabe onde ele está? Está trabalhando de 5 anos de administração. Está trabalhando de auxiliar de escritório, ganhando R$ 1.200. Se o pai dele tivesse ensinado ele a ser mecânico de bicicleta, ele tinha uma bicicletaria ali na esquina, ganhando R$ 5.000 por mês. Se o pai dele tivesse ensinado ele a ser padeiro, ele estava com a mini padaria naquele bairro novo que está abrindo ali na esquina, ganhando R$ 10.000 por mês com a mini padaria. Quem é empreendedor aqui sabe do que eu estou falando. Só que nós estamos tirando do nosso filho a ciência de Deus, porque Deus colocou o empreendedorismo dentro de nós. Olha para mim, sabe quem é os filhos de Deus original? Diga comigo, judeus. Os filhos originais de Deus é judeus, diga judeus. Judeus não treinam filho para fazer faculdade, para trabalhar para os outros. Sabe quem faz isso? Só os países escravizados. Os escravos fazem isso. Treinam seus filhos para trabalharem para os outros. Os escravos fazem isso. Os livres treinam os filhos para serem livres. Eu vou mudar a cabeça desses pais aqui hoje. Porque Deus falou para mim que está essa unção sobre mim, eu vou trazer isso para a igreja. Filhos de escravos, repete essa frase comigo. Filhos de escravos serão treinados para serem escravos. Filhos de pessoas livres serão treinados para a liberdade. Se eu tivesse sentado aí, eu tinha batido palma para o Espírito Santo. Ah, mas então, pastor, você está falando que meu filho não vai fazer faculdade? Pode pôr. Se a faculdade dele servir para ele fazer alguma coisa para si próprio. Fala o nome de pessoas mais ricas do planeta para mim. Fala o nome. Saiu da faculdade, fala outro. Não fez faculdade até o final, saiu fora. Fala outro nome. Saiu da faculdade e não foi até o final porque não ia ganhar dinheiro. Fala outro. Saiu da faculdade e não foi até o final para não ganhar dinheiro. Porque não dava dinheiro. Quem mais? Nenhum dos caras mais ricos do planeta fizeram a faculdade até o final, porque eles estavam no meio do caminho e eles falaram, meu, isso aqui não vai dar em nada, eu estou saindo fora. Todos. Não significa que eles não são estudantes. Eles são as cabeças mais pensadoras do planeta. Mas os estudos deles são estudos autodidatas. Mas eles não permitiram que a faculdade doutrinasse a mente deles. Vocês estão aqui? Igreja, vocês estão aqui? Levante suas mãos. Deus está levantando um povo livre nesse tempo. É o tempo de expansão da igreja. A igreja não pode se expandir, ela não conseguirá se expandir se os filhos estiverem no Egito escravizados, porque elas não terão tempo para a expansão. Eu não poderei exigir que alguém evangelize se ele está enfinhado dentro de uma empresa até as 10 horas da noite. Então, para que as pessoas tenham liberdade, elas precisam ser livres também nos seus empregos. Pastor, vamos pedir demissão em massa. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que Deus vai dar para você sabedoria do céu. Sabedoria divina, vinda de céu para você. Para quê? Que você empreenda a nível, para que você seja livre. Livre. Livre.
E olha para mim, preste atenção em mim, porque senão você vai entender tudo errado. Olha para mim. Olha para mim, senão você vai entender tudo errado. Você que pensa que trabalhar por conta própria é trabalhar 1 hora por dia e vagabundar o resto do dia, você está pensando errado. Quem é empreendedor aqui sabe do que eu estou falando. Quem trabalha por conta trabalha mais. Verdade ou mentira? Quem trabalha por conta tem que trabalhar mais do que na firma. Pastor, não entendi então. Aí agora você me deu um nome na cabeça. Agora o senhor me deu. Porque o senhor falou que eu ia ser livre. Agora você está falando que se eu for montar um negócio eu vou trabalhar mais. Eu não entendi nada. Entendi foi nada agora. O que eu estou dizendo para você é que o seu negócio for seu. Eu vou dizer o que vai acontecer. Eu vou dar um exemplo da nossa igreja. Aconteceu agora. Quarta-feira, nós tínhamos um treinamento de líderes aqui. Alguns que ainda não têm essa oportunidade, mas vai ter em nome de Jesus, ligaram para mim e disseram, eu não vou, pastor. Por que você não vai vir? Mandaram mensagem. Porque tenho que trabalhar. Infelizmente. Ainda eu sei que Deus vai libertar eles ainda. Deus vai dar um caminho para eles. Mas eu falei, vai na bênção, filho. Vai trabalhar. Fazer o quê? Não tem o que fazer. Beleza? Beleza. Mas eu precisava de alguém para fazer comida para mim. Aqui, para os trabalhadores. Eu precisava de um servo aqui, um trabalhador do reino de Deus, para cooperar com o treinamento da liderança. Liguei para o nosso querido irmão que tem a empresa dele aqui, de cozinha. Ele tem o que eu falei? É uma empresa, é dele. Ele tem que trabalhar. Tem que aluguel para pagar, tem um monte de coisa para fazer. Mas é dele. Quando eu liguei para ele, terça-feira à tarde, ele disse o seguinte: pastor, por umas 3 vezes hoje, na terça-feira, eu pensei na minha mente, por que eu tenho que abrir o restaurante quarta-feira? Por que eu tenho que abrir quarta-feira? Aí eu não sabia por que eu tinha que abrir, mas eu ia abrir, eu ia para lá abrir. Mas já que o senhor me ligou, como eu sou o dono, fica tranquilo, e Deus falou comigo, fica tranquilo, eu vou cozinhar para os irmãos amanhã. Ah, pastor, mas aí ele abriu mão do dinheiro dele, e aí, como é que ele vai pagar o aluguel lá depois? O Deus está trabalhando para quem mesmo? Que ele veio trabalhar para quem? Para mim? Ele veio trabalhar para os outros irmãos? Ele estava trabalhando ali dentro da cozinha para quem? Quem paga o maior salário? Os clientes do restaurante dele ou o que desce do céu? Pode ter certeza que não vai faltar nada para você, meu irmão. Porque nenhuma semente plantada diante do Senhor fica vazia. Mas ele só pôde fazer isso porque ele é o dono. Ele é livre. Os outros irmãos, infelizmente, até agora não puderam. Tiveram que mandar mensagem e dizer, não vou para o treinamento. Quem esteve aqui terça-feira no Cenáculo Intense, e se foi bênção, dá um glória aí. Só para quem foi bênção. O Cenáculo Intense foi intenso. Foi demais. Foi demais. Mas, infelizmente, alguns irmãos não puderam porque tiveram que trabalhar. Onde que eu quero chegar? Eu quero chegar, que até agora eu só falei de coisa física, né? Eu quero chegar para que você faça a comparação. Se essas coisas físicas têm nos atrapalhado a viver uma vida nesta terra, o que será viver uma eternidade sem descanso? Se essas coisas físicas, trabalho, escola, seja lá o que for, nos atrapalham a viver uma vida mais tranquila nesta terra, o que dirá viver uma eternidade e não conseguir descansar do lado do Senhor? Eu vou pegar uma ilustração bíblica dada pelo próprio Jesus para te dar uma ilustração do que é isso. Você entender o que é isso. A palavra do Senhor diz que existia 2 pessoas, o rico e o Lázaro. O rico, a palavra já diz, é rico. Tinha posses, era escravo do dinheiro, tinha muito dinheiro. Viveu uma vida que tinha tudo, mas era escravo do dinheiro. Não tinha descanso nessa terra por causa do seu dinheiro, mas tinha uma vida que aparentemente parecia confortável. O Lázaro tinha uma vida que aparentemente não era uma vida
confortável, uma vida simples, praticamente, vamos dizer assim, um tipo de mendigo, né? Vamos colocar assim, comparando com o rico. Mas ele ali, no cantinho dele, com uma vida simples, ele conseguia estar em descanso com o Senhor aqui nesta terra. O que aconteceu? Os dois morreram. O Lázaro, a palavra do Senhor diz que ele foi para o seio de Abraão. Esse lugar que você hoje aqui pode falar que é o céu. Se você quiser, usa o termo que você quiser. Ele foi para um lugar ali com Deus. Vamos entrar nos termos escatológicos. Deixa isso para lá. Que eu quero que você saiba que ele estava com Deus. O outro foi estar com quem você já sabe. E entre eles a palavra do Senhor diz que havia o quê? Um abismo. Só que essa ilustração é do Jesus. Então o que nos dá a entender é que sim, a gente vai ter conhecimento de alguma coisa que estiver acontecendo no inferno. E sim, eu acredito que um dos sofrimentos de quem estiver no inferno vai ser olhar para um telão de LED. Imagina você passar a eternidade olhando para um telão de LED, num lugar de descanso, tranquilo, pessoas louvando, tomando santa ceia com o Senhor, cantando, brincando, se divertindo, e você daqui assistindo e dizendo: eu deveria estar lá, eu poderia estar lá, mas nunca mais eu poderia estar naquele lugar. Isso para mim não precisar de muita coisa, já seria um sofrimento mental, porque no inferno não vai ter só sofrimento físico. Tem gente que pensa que no inferno vai ser só sofrimento físico. Sim, você vai ser uma dor de queimadura. Quem já se queimou aqui? Eu queimei na moto uma vez. Pensa num negócio que não sara nunca. O negócio demora a sarar e dói. É uma queimadura horrível. Agora imagina você sentindo uma dor de queimadura o resto da vida, o resto da eternidade, e aquela dor nunca cessar. Mas é só isso que vai ser o inferno? Não, não é só isso. É isso e mais emocional. Você olhar e sofrer a dor de saber que você poderia ter se arrependido, poderia ter sido diferente, poderia estar lá junto com aquele pessoal, mas você não vai estar. E a eternidade, você doendo o corpo e doendo a mente, e a palavra diz que lá vai ter choro e ranger de dentes, de dor. A palavra diz que o rico vira e diz: deixa o Lázaro colocar nem que for uma gota de água na minha língua. A resposta que ele teve foi do tipo assim, né? Traduzindo: até deixaria, se fosse possível, mas esse abismo não existe como mais, já era. Sabe o que eu estou querendo dizer para você, irmão? Olha para mim. Pensa 2 vezes antes de virar as costas para Deus. Pensa 2 vezes antes de pecar, antes de trair a sua mulher, antes de defraudar o seu corpo. Antes de defraudar os seus olhos, antes de defraudar os seus ouvidos, antes de defraudar o seu coração com as riquezas desse mundo. Por que você está querendo tanto? Para quê? O que você vai fazer com esse sonho? Para que tanto dinheiro? Para que 27 casas? Para que você quer 3 carros? Para quê? Para que você quer tanto dinheiro? Para que outra faculdade? Para que pós-graduação? Para quê? Para que outra mulher? Para que outro homem? Para que mais sexo? Essa foto que está aqui, pelo pouco conhecimento que eu tenho, não é muito não. Em todos os avivamentos do planeta, todos,
Se você estudar a história dos avivamentos, em todos os avivamentos, eles só aconteceram debaixo de arrependimento. E não é arrependimento de eu roubei a galinha do vizinho, não. Arrependimento das obras mortas. Hebreus capítulo 6. Arrependimento de obras mortas. Meu irmão, se isso já foi morto para você, por que você está querendo ressuscitar esse negócio, cara? E já não dá certo para o outro, por que você quer fazer, irmão? Já não deu certo para o casalzinho ali, por que você quer fazer? O outro já se lascou no teu lugar. Eu casei errado. Eu e minha esposa nos lascamos. Os primeiros 3 anos foram um ano só de falar de divórcio. Os 10 anos seguintes, os 7 anos seguintes foram terríveis para eu e para minha esposa. 26 anos de casado, depois os próximos 16, foram de ajustes que está durando até hoje. Aleluia, porque não é você. Se não deu certo para nós, por que você quer fazer sexo fora do casamento? Se o Adriano já viveu a experiência dele, foi boa, né, Adriano? Foi maravilhosa, né, Ivete? A experiência de vocês foi lindo, não foi? Antes de casar, não foi? Maravilhoso, que vida linda. Antes de conhecer Jesus. Se já não deu certo para vocês, por que o outro insiste, Adriano? Em querer cair na mesma armadilha? Não basta vocês ter sofrido, não basta eu ter sofrido. O que Deus está dizendo, irmãos? É que se os nossos irmãos do Egito, que saíram do Egito, eles já sofreram. A palavra do Senhor diz que foi negado a eles o lugar do descanso. Se eles já pagaram esse preço por causa do pecado que eles já cometeram, a gente está lendo isso aqui na Bíblia, a gente já sabe o que eles fizeram. Por que eu vou repetir o erro deles? Eu já sei aonde termina essa história. E o terrível de ser pastor é isso. Você pergunta, pastor, qual é a parte mais difícil de ser pastor? É porque a gente já sabe aonde vai dar o final da história. A gente já sabe. Não é porque a gente quer pregar maldição para os outros. É porque a gente tem experiência de ver as outras vidas. Então, o diabo ele só repete, ele não faz nada. O diabo não faz nada novo. Escreve isso comigo. O diabo não faz nada novo. O diabo só dá Ctrl+C, Ctrl+V. Ele só copia e cola na outra vida. É tudo igual. É tudo sempre igual. Então a gente já sabe aonde vai dar esse caminho. E o terrível de ser pastor, sabe qual é? É de você saber onde vai dar esse caminho e você está falando para a pessoa, eu sei que você vai... E a pessoa, não, pastor, é que você... Tá bom, querido, vai lá, faz. Só que esse vai lá, faz... É tipo assim... Se Jesus não voltar hoje, ainda tem jeito. Mas e se Jesus voltar hoje? Ah, pastor, você falou isso semana passada, ele não voltou. Não voltou para você. Mas teve gente essa semana que Jesus voltou para ele. Ele não está mais vivo. Porque cada vez que uma pessoa morre, Jesus volta para ela, porque é o último dia dela. Dali é juízo final. Quando ela abrir o olho de novo, ela vai estar diante de Jesus. Jesus voltou para ela. Morreu? Quando ela abrir é um piscar de olhos. Abriu o olho, ela não vai entender que passou 100 anos, 1000 anos. Morreu, abriu o olho, está diante do juízo. Jesus voltou para essa pessoa que morreu. Então, se a gente falou isso semana passada aqui, sim, Jesus voltou para um monte de gente essa semana. E vai voltar para nós que dia? Não faço ideia. Para mim pode ser hoje. Tem gente que não gosta de falar disso aí. Tem gente que não gosta de falar de morte, né? Ai, pastor, para com isso.
Mas qual é o seu destino? Você vai ter que morrer, fião. Você pode morrer agora, pode morrer daqui 30 anos, você vai morrer. Ou ser arrebatado, eu não sei o que vai vir primeiro. Eu não sei o que vai vir primeiro. Agora, uma coisa eu sei. Se eu não sei o que virá primeiro, se eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer hoje. Se eu não sei o que vai vir primeiro, se é a minha morte física, ou se é o arrebatamento, o que eu tiver que fazer, eu tenho que fazer hoje. Tem uma palavra de bênção que o Senhor deixou para eles. Eu queria abrir para você Êxodo capítulo 2, versículo 24. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e prestou atenção para a sua condição. Aleluia. Ah, você não prestou atenção no que eu li para você. Eu vou ler de novo. Ouvindo Deus o seu gemido. Eu vou ler de novo. Ouvindo Deus o seu gemido. Irmão, presta atenção, Deus está entendendo o nosso gemido. Tem gente da igreja que está escravizado, mas não é porque ela quer. Eu citei alguns irmãos aqui que ainda estão presos nos trabalhos, e eles não conseguem, às vezes, estar no culto, não conseguem, às vezes, estar no grupo de alívio. Não é culpa deles. Eles têm aluguel para pagar, eles têm comida para dar para os filhos. Deus está olhando para esses irmãos sinceros, os sinceros, aqueles que estão trabalhando agora, mas o coração dele lá na empresa está gemendo, dizendo: Deus, isso aqui não é o meu lugar. Meu lugar era com meus irmãos ali, adorando a Deus. Deus está olhando para esse irmão agora, eu não sei quem é, mas Deus está me revelando que tem um dos nossos irmãos que está trabalhando agora, e o coração dele lá na firma está gemendo, dizendo: eu queria tanto estar lá no culto. Tem muitos presos por coisas da vida. Às vezes pelo pai que não deixa vir para a igreja, pelo esposo que não deixa vir para a igreja. Às vezes pela esposa que fica... Tem esposa, irmão, que é tinosa. Sabe, aquela mulher que nem vai para a igreja, nem deixa o marido ir. Já viu essas mulheres assim? Ela não vai e fica ali cutucando o homem para ele não ir. E o cara está preso ali com essa mulher. E ele está gemendo, dizendo: Senhor, eu queria tanto estar na casa do Senhor, mas minha família não vai comigo. Adolescente, o jovem. Tem muita gente gemendo, escravizado por situações familiares, de emprego, seja lá o que for. Deus está ouvindo o gemido de cada uma dessas pessoas. Mas tem gemido de gente que não está aqui dentro ainda. Filhos do Deus Altíssimo, filhos legítimos, que estão lá na frente daquela adega que eu disse. Não, pastor, ele está lá na frente da adega, ele é filho do diabo. Não. Ele está lá na frente da adega. Ele é filho de Deus escravizado. Ele está lá sentado com um copo de cerveja na mão. E cada bebida que ele dá naquele copo, ele sorri para os amigos. Mas o coração dele está escravizado, apertado. E ele sabe: esse não é o meu lugar. Esse não é o meu lugar. Mas ele não sabe como que ele sai dali. Ele não sabe como fazer para sair daquele cantinho. Eu vou repetir uma coisa para você: Deus está ouvindo o gemido dos seus filhos. Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não enviou o seu filho para esse pessoal que está aqui. Ele enviou o seu filho para aquele cara que está lá. Esse lá que está bebendo.
Mas e nós? Nós já conhecemos, nós já aprendemos, nós somos livres, nós já atravessamos o Mar Vermelho. E Deus manda te dizer, fecha os teus olhos. Pastor Douglas, tio Adelto, por favor, só os dois. Fecha os teus olhos. Você já conhece. Você já recebeu a promessa. Eu te levarei para um lugar de descanso. Esta é a promessa. Você recebeu a promessa. Preste atenção, amado, você é filho da promessa. Você não é mais aquele que está lá no mundo, você é aquele que atravessou o Mar Vermelho. O que Deus está dizendo para você, não cometa o mesmo erro, não caia nos mesmos pecados, não deixe de ter temor ao Senhor, não perca o seu dia de descanso. Você já veio até aqui. Deus estabeleceu uma outra ocasião para que vocês entrem no descanso. E Ele diz: esta ocasião é hoje. Descansar no Senhor significa ter certeza da salvação. Descansar no Senhor significa não praticar pecados, não deixar pecados ocultos, não deixar pecados ocultos. Eu descanso quando eu não tenho dívidas com o Senhor. Quando a gente tem dívidas humanas para pagar, e quando a gente paga essas dívidas humanas, a gente diz: agora eu posso dormir em paz, agora eu posso deitar minha cabeça no travesseiro, porque eu paguei minhas contas. Não é assim que a gente fala? A pergunta é: hoje você pode descansar no Senhor hoje? Você pode colocar a sua cabeça no travesseiro hoje em paz? Você pode colocar a sua cabeça no travesseiro em paz? E descansar no Senhor, sabendo que se Ele voltar hoje, você vai estar no dia do descanso de Deus, junto com Ele. Você pode? Responda isso no teu coração. Você pode descansar no Senhor hoje com a sua cabeça boa em Deus? Por isso Deus estabeleceu uma outra ocasião para que entrem no seu descanso. Esta ocasião é hoje. Esta ocasião é hoje. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. Se você ouviu a voz de Deus hoje, ouça esse louvor. Continue com seus olhos fechados. Ao findar o labor desta vida e a morte ao seu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte
morte qual vais aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, aleluia. Mas na última hora da vida, eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde. Aleluia. Hoje Cristo te quer libertar.